bênção do Senhor na vida dele para nos dar também nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz para todos. O texto que nós vamos ler juntos está em Efésios, o capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 até o 17. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos ler até o 17. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Antes de refletirmos, esse mês nós temos uma data que é bem celebrada já há muitos anos, e essa celebração ela é quase que mundial. Não é o Dia das Crianças. O Dia das Crianças é nacional. Também não é o Dia da Padroeira, que também é o Dia das Crianças, né? Essa data é 31 de outubro. Nesse período, o mundo cristão ele celebra a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, neste ano, completa 503 anos. 503 anos em que a igreja enfrentou uma dificuldade tremenda e nesse período, ou nessa dificuldade, perdeu a visão. E Deus, como não é um Deus de confusão, usou homens para que essa visão fosse restaurada. E 503 anos atrás a igreja ela recobrou a visão e continua andando na presença do Senhor. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos é uma parte da carta de Paulo escrita aos Efésios. E ele usa uma figura de linguagem, assim como Jesus usou figura de linguagem para trazer um ensinamento, para fixar na mente aquilo que ele queria dizer. Então Paulo, da mesma forma, ele usa uma figura de linguagem para orientar os irmãos lá em Efésios, e que também é útil para cada um de nós nos nossos dias. E ele diz que há dias que são dias maus. E ele também diz que a igreja ou o cristão ele enfrenta uma guerra. Ele enfrenta uma guerra diária. Ele enfrenta uma guerra constante. E esse inimigo contra o qual a igreja ou o cristão guerreia não é um inimigo físico. Se fosse físico, até seria mais fácil de enfrentá-lo. Se fosse físico, talvez, se não tivéssemos uma compleição física ou um vigor físico, era só ir à academia, né? E a gente contratava um personal trainer bem eficiente, ou aprender uma arte marcial, se o inimigo fosse físico, ou talvez comprar uma arma bem potente. E aí daria para enfrentar esse inimigo, seja ou sacando uma arma. Mas, queridos, esse inimigo ele não é físico.
ele é esse inimigo ou esse exército que guerreia ou que enfrenta ou que tenta inibir o avanço da igreja ou do cristão. Ele é um ser espiritual e que a gente não consegue ver, embora ele esteja ao nosso derredor. Não dá para enxergar. Se Deus abrisse os nossos olhos, como atualmente digo, talvez a gente ficasse até dizendo: dá licença, faz um pouquinho, dá licença, porque é uma quantidade enorme. E para que a gente consiga ser bem sucedido nessa guerra, então é preciso ter o equipamento necessário para enfrentar. E aí Paulo ele usa essa figura de linguagem, a inspiração para orientar os irmãos é um soldado romano. O equipamento usado pelo soldado romano, Paulo utiliza para demonstrar que ele faz uma simbologia, para que o cristão, com esse aparato, consiga enfrentar as dificuldades diárias. E aí ele chama esse aparato de armadura de Deus. E ele mostra que essa armadura de Deus irá seguramente nos conduzir ao triunfo contra esse ser espiritual. E aí ele enumera pode dar aí. Muito bem. Primeiro ele diz que os lombos ou a cintura tem que estar cingido. E ele chama esse cinto de cinto da verdade. Pode dar outro aí, por favor. E aí nós temos a figura, não sei se dá para ver claramente, mas aí tem a figura de um cinto de um soldado romano. Esse cinto ele tinha uma função dupla. Uma das funções era o soldado ele podia pendurar a arma ou a espada. E essas coisas penduradas na frente era uma proteção. Uma proteção para que o inimigo, quando se lançasse um ataque nas partes baixas, isso ia minimizar o ataque. Então ele diz que os lombos, aí Paulo usa a figura do cinto, e ele diz que o cristão ele precisa estar cingido com o cinto da verdade. E esse aparato irá protegê-lo no mundo em que está habituado a viver e a falar mentiras. Ao longo desses anos todos, e como os irmãos sabem, alguns vão lembrar e eu vou repetir, eu tenho 56 anos. Ao longo desses 56 anos, poucos homens e mulheres que vi ao longo da minha existência falaram piamente a verdade. Alguns em momentos de dificuldades mentem para superar uma dificuldade. Outros mentem para escapar de um problema, para encobrir algo. Mas há indivíduos que sabem que falar a verdade é um princípio bíblico, porque diz a Escritura que a palavra do cristão tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. E hoje eu estava pensando no nome de Deus que conheci aqui, meu amigo, conheci aqui da outra vez que eu morei aqui. O nome dele é Pastor Erinaldo. Ele é pastor da Igreja Batista Regular lá em Gabão. Um nome extremamente sério, correto. Esse homem se tornou uma inspiração para mim. Quando enfrento algumas dificuldades, eu me lembro dele, da sua postura, da sua decisão, de realmente estar cingido com a verdade em todos os momentos. Esse homem, alguns anos atrás, ele tinha um filho, ele tem 3 filhos, 2 filhos e uma filha. E o filho mais novo dele é da mesma idade do meu filho mais novo. Naquele período que nós nos conhecemos, o filho dele, como o meu filho, devia ter na faixa de uns 10 a 12 anos, mais ou menos. Quando vim morar aqui, o meu filho mais novo foi acometido de bronquite asmática. E quando ele tinha uma crise, era tão violenta que eu pensava que ele ia morrer sufocado. Ele não conseguia respirar. E quando a crise era muito séria, não dava para tirar da crise usando a bombinha. Tinha que interná-lo lá no memorial.
Levava ele para lá, ele passava 2, 3 dias em medicação e depois voltava para casa. E todos os dias ele usava a bomba 3 vezes por dia. E quando a segunda bomba, quando ele tinha uma crise e a segunda bomba não conseguia tirá-lo, a gente tinha que internar. E várias vezes internei ele, várias vezes. E aí fui morar vizinho a esse homem de Deus. E um dia eu voltei do trabalho, e aí ele bateu na porta lá de casa, devia ser umas 6 horas da noite. Então ele disse: Flávio, eu preciso de um favor. Eu preciso que você me ajude a levar meu filho lá para o hospital, lá para o Valfredo. E eu disse: seu filho está doente de quê? Ele disse: ele está com uma crise violenta de asma. E aí, de asma, crise violenta, disso eu entendo. Eu disse: você vai levar para o Valfredo? Ele disse: é. Eu disse: mas o Valfredo vai ser complicado. Ele disse: olha, eu não tenho plano de saúde, então o meu recurso é Valfredo. Então eu tive uma infeliz ideia e propus a ele, porque eu sei o que é ter um filho com uma crise de asma. Você fica desesperado e acha que o menino vai morrer. Aqueles que são pais e mães sabem que quando o filho enfrenta uma dificuldade, isso dói na alma. E aí eu disse a ele: olha, é o seguinte, o seu filho tem a idade do meu, tem o mesmo problema que o meu filho tem. Então, ao invés de levar para o Valfredo, nós vamos levar para o memorial e eu vou usar a carteira do plano de saúde do meu filho. Ele olhou para mim e falou: não. Eu falei: mas seu filho vai levar para o Valfredo uma hora dessa? Vamos levar para o memorial, usa a carteira do meu filho lá, vai ser a mesma coisa, ele vai se passar pelo meu filho. Ele falou: não, é para o Valfredo que ele vai. Porque isso que você está me propondo, se nós formos fazer, é uma mentira. E uma mentira não funciona. Mesmo que fosse para socorrer um filho sufocado. Mentira, não. Ele estava usando o cinto da verdade. Mesmo que fosse para beneficiar o filho em desespero, não. Queridos, diversas vezes enfrentamos dificuldades e atacados pelo inimigo quando nós não temos essa, simbolicamente falando, essa proteção. E ao invés de falar a verdade, o indivíduo mente. E quando o indivíduo mente, principalmente quando ele mente deliberadamente, ele fica vulnerável. Ele fica vulnerável. Por isso Paulo aconselha a igreja a cingir os seus lombos e constantemente, diariamente, diuturnamente, com a verdade. Por quê? Porque o pai da mentira é o diabo. E nós somos filhos de Deus. E Deus é o Senhor da verdade. Daí ele continua mostrando esse aparato que irá ajudar o cristão a superar as dificuldades diárias. E aí ele cita um segundo equipamento usado pelo soldado, que é a couraça. Algo que vai proteger o peito, que vai impedir que o ataque inimigo atinja o objetivo. E é interessante e muito significativo que é na região do tórax, que tem um órgão que representa as nossas emoções. E que geralmente algumas pessoas dizem: o meu coração não está pedindo para fazer isso. Eu não senti no meu coração. Simbolicamente o coração simbolicamente, figuradamente, é o centro das emoções. O próprio Jesus usou figuradamente, ele disse que do coração procede coisas boas ou ruins. E o que houver no coração do indivíduo pode determinar o seu destino. E o seu destino é eterno. E esse órgão que é extremamente vital, ou as nossas emoções, que fazem com que nós sejamos indivíduos às vezes, ou ajamos de forma desequilibrada às vezes.
quando a gente deixa que as emoções nos governem, então nós vivemos uma vida de gangorra. Ora estamos alegres e ora estamos entristecidos. O que acontece ao longo do dia provoca uma alegria ou uma tristeza. De forma, queridos, que aí Paulo diz que esse tórax ou as emoções, elas precisam estar protegidas. E aí ele usa a figura da couraça. O soldado ele usa para proteger o tórax, para que o coração não seja atingido, para que não sendo atingido no coração, ele venha a perder o combate. E aí, a couraça da justiça. Justo nós não somos, mas somos justificados em Cristo Jesus através do sacrifício da cruz. É o sacrifício da cruz que muda o estilo de vida e que faz um equilíbrio nas emoções de cada cristão que tem um relacionamento sério com Deus e um relacionamento diário e constante. Falando da reforma, me lembro de Lutero, um dos grandes reformadores, e ele disse que todo cristão precisa se encher de Deus porque tem um buraco. É como se tivesse um buraco no calcanhar. Então quando você se enche, sai pelo buraco do calcanhar. E para que não fique vazio, é preciso estar cheio constantemente. Por isso ele diz: enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Frequentemente, constantemente, que aí não será governado pelas emoções, que aí não será atingido nas emoções. Elas serão protegidas pela couraça que o Senhor Jesus conquistou na cruz quando morreu no seu lugar e no meu. E aí protege. Ele cria um anteparo que vai assegurar a vitória mesmo quando algo atinge as nossas emoções. Agora me lembrei de um indivíduo que nem cristão é. Ele é um indivíduo bem conhecido, chamado Leandro Carnal. Ele é filósofo e historiador. Geralmente as pessoas elas são emocionalmente atingidas quando são agredidas. Agredidos verbalmente. E aí ele disse o seguinte: ele não tem cabelo, a cabeça dele é lisa. E ele disse que alguém já tentou insultá-lo dizendo careca. Ele disse que olhou para o cidadão e riu. E aí o indivíduo olhou para ele e falou: por que eu iria me sentir insultado se eu sou careca? Se eu sou careca, eu sou careca. Se eu não fosse careca, eu também não me sentiria insultado, porque ele está mentindo. Então, eu só sou agredido se eu permitir que a sua agressão me agrida. Senão, se eu não permitir que a sua agressão me agrida, ela não tem efeito nenhum. Não irá atingir os meus sentimentos. E ele disse que alguém também já tentou insultá-lo, falando da mãe dele, dizendo que a mãe dele é uma profissional do sexo. E aí, ele disse que também não se sentiu agredido, porque ele conhece a mãe dele e sabe que a mãe dele não era. E se ela fosse, não era uma agressão, porque ela era. Então, não era uma agressão. Então, qual é a sua reação quando os seus sentimentos são agredidos verbalmente por outros? A couraça da justiça lhe protege? Ou esse ataque atinge o objetivo e você se irrita e perde o controle? De forma que Paulo diz que todo cristão precisa ter as suas emoções protegidas. Couraça da justiça terceira. E aí continua mostrando que esse aparato é bem mais amplo e extremamente útil. Aí nós temos um exemplo de um calçado romano. Embora alguns soldados, além das sandálias, eles também usem caneleiras. Mas a caneleira é algo à parte, por isso eu trouxe só a figura da sandália, do que protege os pés. Diferente dos nossos dias, principalmente quando o soldado ia para uma guerra, que é também diferente dos nossos dias.
Hoje, quando o exército, não sei se ainda teremos uma guerra homem a homem, como tivemos até a Segunda Guerra. Na Primeira e na Segunda Guerra, o transporte era feito por automóveis. Na Segunda Guerra, além dos automóveis, também tinha os aviões, os navios. Salvo de um lugar para outro, que se transitava a pé. Mas aí os indivíduos tinham coturnos, como vocês são habituados a ver. Já o soldado romano, ele não tinha ele não tinha o carro para transportá-lo, não tem um avião para transportá-lo, não tinha também o navio para transportá-lo. E somente aqueles que comandavam iam a cavalo, ou então a tropa de elite ia a cavalo. O grosso do exército ia a pé. As estradas não eram pavimentadas, então o indivíduo ele tinha a necessidade de proteger os pés, porque isso iria conduzi-lo a lugares mais longes e iria facilitar o enfrentamento aos soldados. Calçar é sinal de avançar, e avançar é preciso, pois diz o Senhor, e é uma promessa, que quando a igreja avança, nem as portas do inferno prevalecem. A igreja avança e derruba as portas e avança. Mas para avançar é preciso ter os pés calçados. Sem calçados não tem como, porque você vai ferir os pés. Me lembro quando eu era adolescente, morava no Piauí. Não sou jogador, mas naquela época não tinha muita coisa que fazer, a gente jogava futsal. Acho que naquela época nem se chamava futsal, né? E a gente ia para a quadra lá de um clube que tinha jogar futebol. E às vezes a gente ia ao meio-dia, solzão de 40 graus. E um dia eu fui jogar descalço. Os irmãos já fazem uma ideia de como ficou meus pés quando terminou a partida. No dia seguinte eu quase não conseguia andar. Bolhas criaram no solado dos pés. Foi uma coisa horrível. Fiquei impedido de andar. E muitas coisas podem ferir os pés. Ferir os pés. E aí vai impedir o seu avanço. Por isso é necessário calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Vai facilitar a caminhada. Vai estar protegido. E aí vai acontecer o que o salmista disse: ainda que você corra, não vai se cansar. Porque isso vai prover a habilidade necessária para andar e avançar. E a promessa vai se cumprir. Mesmo que encontre uma porta do inferno à sua frente, você vai passar por cima, porque a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. É a promessa, e a promessa é verdadeira, porque aquele que fez a promessa é fiel. Além disso, queridos, aí vem um outro instrumento, também um instrumento de defesa, que é chamado de escudo da fé. A fé é uma coisa interessante, e muitas vezes, eu não sei qual é a mentalidade de vocês, mas quando eu era mais novo eu pensava que fé era o mesmo que acreditar. Fé é o mesmo que acreditar que existe. Era isso que eu pensava. Se acreditar que existe, então você tem fé. Mas isso não é verdadeiro, porque muita gente acredita que existe, mas não tem fé. O próprio diabo acredita na existência, mas não tem fé. Muita gente acredita que Deus existe, que Jesus morreu na cruz, acredita que Ele vai voltar, mas não tem fé. Fé vai para além de saber da existência. Fé é o mesmo que confiar. E confiar em algo que talvez você nem veja, ou nem esteja vendo, mesmo que a coisa esteja de ponta cabeça. E aí me lembro de
acho que eu já até falei aqui, perdoe por ser repetitivo, que vai fortalecer esse exemplo da fé, porque diz Paulo que o escudo da fé vai protegê-lo contra os dardos inflamados do maligno. Eu acredito que você já viu algum desses filmes medievais, e que alguns escudos eles são de madeira com uma capa de couro. Não é o caso do soldado romano, mas em algumas situações era assim que era o escudo. Então o exército adversário, o que ele fazia? Pegava uma flecha, colocava algo inflamável na ponta, tocava fogo e atirava no escudo do indivíduo. E quando ele acertava com a flecha inflamada, ou seja, a flecha com fogo, batendo nesse artefato de madeira, vai queimar. Se ele não conseguir apagar, vai queimar. E queimando, ele vai ficar desprotegido, porque o escudo vai se tornar inútil. Mas o escudo é um instrumento extremamente útil, como não sei se dá para ver aí, mas está vendo que ele está avançando mesmo com as flechas sendo atiradas, está acertando e ficando preso no escudo, mas ele continua avançando porque a flecha não passa e não consegue atingi-lo. Ele continua avançando mesmo sobre um ataque cerrado. E o que acontece quando a nossa fé é provada, é testada? Muitas vezes o indivíduo diz, não, ele está testando, Deus está testando a fé para Deus saber se você tem fé. Deus não testa a fé de ninguém para saber se você tem fé. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente. Ele não precisa testar a minha fé, porque Ele sabe qual é a minha fé, porque Ele é onisciente. Ele sabe das coisas antes que ela aconteça, antes que eu exista. Ele já sabia. Mas às vezes eu posso pensar que tenho fé e não tenho. Às vezes eu só acredito. E vou citar um exemplo. Um cidadão tinha 2 filhos. Ele estava numa casa e ele saiu para ir à mercearia e a casa pegou fogo. A casa tinha 2 pavimentos, uma escada dentro e um segundo andar. Quando ele voltou, já estava fora da casa a mulher e o outro filho. Mas o filho menor ele não conseguiu encontrar. E quando ele falou com a esposa, cadê o outro menino? E aí ela disse, eu não consegui tirá-lo. Ele está lá dentro. E tentaram segurar ele, mas ele entrou casa dentro, mesmo a casa pegando fogo. E quando ele chegou no andar térreo, a fogueira, quer dizer, o fogo tinha se espalhado e a fumaça cobriu o espaço todo, não dava para ver. E ele gritou o nome da criança. E aí a criança escutou e respondeu. Ela estava no andar de cima. Mas ele não conseguia ver. E a criança também não conseguia enxergá-la. E ele disse para a criança, eu estou aqui. Pule que eu vou segurar. E a criança pulou. E ele pegou. E correu para fora. Quando chegou fora, que colocou a criança no chão, ele disse, você pulou? Ele disse, eu pulei, você mandou. Ele disse, mas você pulou? Por que você pulou? Ele disse, porque eu sabia que você estava lá. E isso é fé. Ele não viu, mas tinha certeza que estava lá. E é isso que Deus faz. Ele quer que você descubra se Ele está lá. E Ele está lá. Por isso que Ele diz, pula. Mesmo quando o inimigo diz, não pula não, que vai perder. Mas, se você estiver com o escudo da fé, não somente acredita, você confia. Não somente acredita, você sabe que Ele está lá e tem todo o poder. Aí você pula. E não se esbagaça no chão, porque Ele te segura. Aleluia a Deus. Esse é um outro instrumento extremamente eficiente. Até alguns anos atrás eu pensava que o que determinava a morte de um ser humano era quando o coração parava. Parou o coração, o sujeito morreu.
alguns anos eu descobri que não é o coração que a parada cardíaca que determina se o indivíduo morreu ou não. É por isso que a gente vê nos filmes, o indivíduo, ele tem uma parada cardíaca, o cara pega o eletrochoque, pá, e aí traz de volta. Quando vai fazer um transplante de coração, o cara para o coração do indivíduo, tira fora e coloca outro, e aí reanima, e o cara volta. Não é o coração que determina se você morreu ou não. Assim como não é as suas emoções que determina se você vai ter sucesso ou não. Porque algumas pessoas dizem, não, mas o meu coração não mandou. Se não foi o Senhor, você pode estar enganado, porque o Senhor disse que enganoso e perverso é o coração mais do que todas as coisas. Agora, se foi o Senhor que disse, pula, mesmo que você estava sentindo que não devia, pula, porque vai dar certo. Amém. E aí Paulo diz que nós devemos, ou o soldado nesse combate deve proteger a cabeça, porque é o cérebro. Se ele parar, o sujeito morreu. Mesmo que o coração esteja batendo, se o cérebro parar, ele clinicamente está morto. Ele é inútil, já não existe mais. Por isso que proteger a cabeça é extremamente necessário. Talvez por isso os motoqueiros só resolvem proteger a cabeça, porque o braço dá para viver sem um braço, dá para viver sem uma perna, dá para viver sem pernas e sem braços, mas sem cabeça, embora tenha o mito da mula sem cabeça, né? Mas sem cabeça não dá para viver. Assim como sem Jesus não dá para viver. É a cabeça que comanda. E é na cabeça que está as nossas decisões. É aqui que a gente maquina as coisas. É aqui que a gente planeja. Antes de bater, a gente pensa. Antes de insultar, o indivíduo pensa. Antes de ir, ele pensa. Antes de recuar, ele pensa. Antes de fazer, ele pensa. Ou antes de, ou não, para não fazer, ele também pensa. É na cabeça. É por isso que Paulo escreve e diz que nós devemos ter a mente renovada. Porque com a mente antiga não funciona. Se você mudar todas as coisas, mas não mudar a mente, vai ficar difícil. Eu já, me perdoe, vou ser repetitivo contando uma outra historinha. O cachorro, aliás o gato, um dia disse a Deus, eu não quero mais ser gato, porque ser gato é horrível. Aliás, perdoe, o rato disse, eu não quero mais ser rato, porque ser rato é horrível. Ele dizendo a Deus, eu tenho que andar escondido, porque o gato fica atrás de mim o tempo todo. Não posso nem sair direito para pegar a comida, porque o gato está na espreita. Então Deus, eu não quero mais ser gato, eu quero ser gato, porque sendo gato, eu não vou precisar mais me esconder. Sendo gato, eu vou pular e vou ter 7 vidas. Eu quero ser gato, rato, mas não. E aí Deus disse a ele, tem certeza? Ele disse, tem. E aí Deus disse, então a partir de agora você é gato, não é mais rato. E aí ele virou gato. Depois de um tempo, Deus encontrou ele e falou, e está feliz? Ele falou, não, estou insatisfeito. Como? Eu realizei o seu sonho, você não queria mais ser rato, queria ser gato. E você é gato. E tem 7 vidas. Ele falou, ser gato é horrível. Melhor é ser cachorro. Gato tem que fugir do cachorro, eu tenho que ficar atrapado na árvore, eu tenho que ficar pulando as coisas porque o cachorro fica atrás. Eu odeio ser gato, eu quero ser cachorro, porque cachorro é que é bom. E aí Deus disse, tem certeza? Ele falou, tem. Ser cachorro é que é o da hora. E aí Deus disse, então você agora é cachorro. E aí ele virou cachorro. Depois de um tempo Deus encontrou e falou, e agora, está feliz? Ele disse, ser cachorro é horrível.
Ser cachorro não é nada do que eu imaginei. Eu fiz uma ideia completamente errada. Eu quero ser gente. Porque gente manda no cachorro. Gente domina o gato e pisa no rato. Eu quero ser gente. Porque ser gente é que é o bom. E aí Deus disse, então você vai ser gente. Aí ele virou gente. Depois de um tempo, Deus encontrou ele e falou, e aí, está feliz? Ele falou, como está feliz? Ele falou, eu pensei que eu ia me realizar quando virar gente, mas está terrível, é muito trabalhoso. E aí Deus disse a ele, sabe qual é o seu problema? É que você virou um gato com mente de rato. Você virou um cachorro com a mente de rato. Você virou gente com a mente de rato. Não teve a mente transformada. Por isso, você é infeliz. Não importa o que seja, porque está dentro. Por isso, Paulo diz que deve proteger a mente. Porque nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque aí não importa sendo rato, gato, cachorro ou gente, nós vamos ser um com Cristo. E aí as coisas mudam. Protege a cabeça com o capacete da salvação. Aí nós vamos saber que foi a cruz, foi Ele na cruz que mudou a nossa existência. Foi Ele na cruz que nos fez desaprender o que nos ensinava errado e aprender o certo através do seu Espírito. Para concluir esse aparato que irá nos ajudar a vencer as lutas diárias, aí Paulo convida a usar a espada do Espírito, a palavra. E essa espada, diferente dos outros instrumentos que são um aparato para proteção, esse é um instrumento de ataque. Embora também sirva para proteger, mas também a espada também é um instrumento de ataque. E é preciso que o indivíduo tenha um manejo dela, porque se não souber usá-la, vai ser inútil. Queridos, um dos grandes problemas dos nossos dias é que grande parte dos cristãos não leem Bíblia. E a outra parte, que é uma parte significativa que leem, não cumpre. Então nós precisamos associar o conhecimento à prática. Aí, essa espada será eficiente em nossas mãos. E com esse aparato todo, nós vamos avançar. E o inimigo vai fazer o que a gente atualmente diz, vai ficar debaixo dos nossos pés. Para concluir, vou contar uma última historinha. E o irmãozinho, criança, imagine, um menino também do filho de Cleidinha. Quantos anos tem? 7 anos. Sabe ler já? Ainda não. Muito bem. Agora imagine que, como é o nome? Pedro. Imagine que Pedro já soubesse ler, porque a criança era meio parecida com Pedro, mas diferente de Pedro, a criança já sabia ler. E ela estava sentada no batente da saída da porta da casa. E ela estava sentada lendo a Bíblia. E aí passou um cidadão. E aí viu o garotinho sentado lendo a Bíblia. 3, 4 dias depois, o cidadão passou de novo e ele estava lá de novo sentado lendo a Bíblia. Aí o senhor se aproximou do garoto, olhou para ele e disse, como é seu nome? Aí ele disse, sabe, isso aí que você está lendo não serve para nada. Largue isso de mão e vá brincar, vá correr atrás de uma bola, vá andar de bicicleta, vá nadar no rio. E aí o garoto olhou para ele e disse, olha, isso aí que o senhor está dizendo eu não sei. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias virão escarnecedores, e o senhor é um deles. Queridos, a espada do Espírito irá nos ajudar a combater o inimigo. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus.